Terceiro episódio de Senhor dos Anéis de Poder já estreou e agora a trama começa a dar aquela andada que não estava acontecendo nos dois primeiros episódios, que foram um pouquinho mais introdutórios. E se você tá chegando agora, eu tô fazendo uma cobertura da série com vários comentários e curiosidades legais sobre os acontecimentos. E claro, vale dizer que tem muito spoiler, né, do começo até o fim desse vídeo, porque eu vou falar do episódio como um todo. Então se você curte o assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora lá, porque esse terceiro episódio já começa de uma maneira bem tensa, mostrando o que aconteceu com o Arondir depois dele ter sido capturado lá no segundo episódio. Ele acorda meio desnorteado aqui, sem saber o que acontece, mas quando ele se dá conta, ele tá ali no meio de mó galera presa também, assim como ele. Só que além de elfos e homens, ele também encontra outros elfos ali da vigia, né, da cidade, que trabalhavam junto com ele. Ele dá uma olhada ali no redor pra ver o que tá acontecendo, não entende merda nenhuma que tá rolando ali, mas ele fica na dele, tentando bolar aqui alguma estratégia. Mas nesse ponto da história ele percebe que os orcs estão usando aquelas pessoas, usando aqueles elfos para cavar a mando deles. Tanto que a gente tem que ter ciência de que depois que a Guerra da Ira acabou e o Morgoth foi derrotado, muitos orcs foram destruídos, quase aniquilados, e os que restaram na Terra-média se esconderam, né, em vários cantos aqui da Terra e tudo mais. Então eles estão tentando se reconstruir, construir o seu domínio novamente. Então por isso que eles ainda estão usando pessoas, elfos e pessoas aqui sequestradas, né, para conseguir fazer as obras deles. Tanto que depois a gente vê nas outras obras, né, do universo de Senhor dos Anéis, que existem ali uma horda gigantesca de orcs que trabalha consigo mesmo. Então aqui eles ainda estão conquistando novamente esse território, mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso ao longo desse episódio. Fica aqui uma curiosidade, porque os orcs eles seguem um tal de Adar, mas esse cara vai aparecer depois, porque logo na sequência a gente pula de volta pra Númenor. O que acontece? A Galadriel e o Halbrand foram resgatados lá no finalzinho do segundo episódio por um barco númenoriano. Só que quando eles estão lá no meio do barco, eles percebem que os homens que estão ali, eles começam a olhar pra ela, principalmente, de uma maneira um pouquinho indiferente. Só falta ela pegar a adaga dela e falar: o que vocês estão olhando pra aqui? Orelha, meus amigos. Só que ela não tá com a adaga dela, ela percebe que tá com outro cara ali que se apresenta logo na sequência. Ele se chama Elendil, que na língua dos elfos se chama amigo dos elfos, e ele informa ali que eles estão indo para a terra de Númenor, que é a terra dos homens. E aqui vale dizer uma coisa, porque a concepção da ideia, né, da cidade de Númenor, ela só estava nos livros, somente nas suas descrições. E eu vou dizer pra vocês que foi lindo ver como eles criaram essa terra, como eles criaram essa ilha, né, essa maneira grandiosa que essa ilha foi criada. Inclusive ela tem uma história bem peculiar, que aqui nesse episódio ela até dá uma certa introduzida, né, no assunto e tudo mais, mas eu vou gravar um vídeo específico falando da história de Númenor, que também, claro, vai contar aí os acontecimentos desde o início dela até o fim dessa ilha, porque sim, tem um fim bem trágico. Então, né, não custa dizer novamente, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder. Mas o fato é que esse barco atraca lá na ilha de Númenor e novamente toda a galera que tá ali começa a olhar de cima até embaixo pra Galadriel falando: "Ih, que nojo de uma elfa". A Galadriel, claro que sabe, né, dessa desconfiança do povo com o povo élfico, porém ela meio que começa a introduzir essa história pro Halbrand, comentando que essa ilha de Númenor ela foi um presente dos deuses aos homens que lutaram ao lado do bem, digamos assim, na Guerra da Ira, né, não se juntaram ao lado do mal, então receberam essa ilha de presente. Porém, com o passar do tempo, né, a ganância foi crescendo ali no coração dos homens e eles meio que se distanciaram dos elfos, e por isso que eles têm meio que essa rixa aí entre eles, porque eles queriam viver eternamente, mas não conseguiam. Nesse tempinho aí, enquanto eles estão andando pela cidade, o Halbrand encontra um povo ferreiro e ele meio que sente aquela atraçãozinha, aquela vontade de querer trabalhar, mas a história dele, na verdade, vai se desenrolando ao longo dos episódios, porque os dois são levados para a rainha regente Miriel, que está ali num conselho com uma galera de toda a cidade de Númenor, e não bastasse a humilhação de ser olhada de cima até embaixo, eles ainda são meio que satirizados no meio dessa conversa. A Galadriel chega pra Tarmiriel, que é basicamente a rainha regente, né, que tá aqui no reino de Númenor, porque o Tar Palantir, que é o pai dela, ele tá recluso lá numa torre. Não vou dizer o que acontece com ele, quase que eu dou um spoiler, mas se eles forem seguir o que acontece nos livros, não vai ser uma coisa muito boa. Mas enfim, a Galadriel, ela pede basicamente ajuda pra sair ali da ilha. Ela pede que eles cedam alguns barcos pra que ela possa voltar para a Terra-média. Todo mundo começa a rir da menina. Por quê? Porque os homens não querem ajudar os elfos novamente. E aqui começa uma briga meio que de gato e rato. A Galadriel fica falando: ô, meus amigos, vocês ganharam essa ilha aqui. A Tarmiriel começa a falar: ô, minha champa, olha o jeito que você fala comigo, porque isso daqui foi com o nosso sangue, com a nossa luta. Aí o Halbrand, percebendo
percebendo que ia dar merda ali, que eles iam ficar sem nada, com as mãos abanando, ele fala, amigas, parem de brigar. E assim que ele fala isso, ele começa a babar um pouco de ovo ali pra rainha Tarmiriel, porque ele quer apaziguar a situação, ele sabe que não ia levar nada aquilo dali. E a Galadriel já olha pra ele e fala, amigo, sério que você tá falando isso? Mas enfim, claro que ele consegue, ele pede, né, pra que eles reavaliem a situação, e o Pharazôn, que é o chanceler ali da rainha Tarmiriel, fala pra elas, ok, você vai ficar aqui 3 dias e não pode sair desse palácio. Galadriel, teimosa do jeito que é, fala, vocês vão me prender, meus amigos, é verdade? Mas claro, como eles não têm nenhuma outra opção, eles aceitam, né, essa condição que foi imposta ali pra eles que eles possam, né, ter pelo menos alguma saída. Aí, enquanto eles estão saindo ali do salão, o Halbrand chega pro Elendil e fala, amigo, obrigado por ter me ajudado. Ele dá um abração no Elendil, mas mal sabia o Elendil que ele roubou a espadinha da Galadriel, e ele entrega pra Galadriel logo na sequência, né, claro que pra mostrar ali um pouquinho de confiança pra elfa. E vale dizer que, nos livros, Galadriel é casada com Celeborn, que é um elfo também tão velho quanto ela, mas aqui na série ele ainda não foi introduzido, boatos que aparecerá, né, na segunda temporada. Só que, gente, vamos combinar que tem um clima bem bonitinho aparecendo entre Halbrand e Galadriel. Acredito que não vão virar um casalzinho, mas seria muito legal que virasse. Só que logo depois da saída de todo mundo ali, o Pharazôn chega pra Tarmiriel e fala, sério que você vai deixar essa elfa aqui nesse reino? Amiga, você vire, mostre teu poder, faça alguma coisa. Isso porque ele é um merdeiro, tá, gente? Vamos anotar o nome Pharazôn, porque ele vai causar uma cagada muito grande aqui pra frente nos episódios, e eu não posso dar spoiler, mas se vocês quiserem eu falo em outro vídeo. Mas enfim, o Elendil ele nem reparou que ele perdeu a espada, e logo na sequência a gente conhece o filho do Elendil, que é o Isildur. E o Isildur é um piá que tá tentando ser marinheiro, tá ali se ferrando no meio do mar, só que ao mesmo tempo que ele tá tentando ser marinheiro, ele não quer ser marinheiro, porque ele tá fazendo meio que umas coisas contra a própria vontade dele. E é curioso a gente perceber que enquanto ele tá lá no mundinho da lua dele, no meio do oceano, ele começa a ouvir algumas vozes chamando ele, que meio que fazem com que ele perca a concentração, e isso, né, claro que atrapalha ali o andamento das coisas no barco e tudo mais, mas tudo bem, porque isso vai ser trabalhado posteriormente. Voltando aqui novamente para os palácios de Númenor, a rainha Tarmiriel chega pro Elendil e fala, amigo, você que quer ajudar a elfa, você vai conseguir, você pode ajudar a elfa, desde que você me faça um favor. Esse favor, claro que fica em aberto, e na sequência ela entrega uma espada. Ela, aparentemente, na primeira vez que eu olhei, eu pensei, caramba, será que é essa espada que o Elendil usa, né, futuramente para a derrota de Sauron? Porém, ela é similar, mas não igual, né? Não sei se vai ser a mesma, nada foi explicado ainda, a gente vai descobrir nos próximos episódios. Só que enquanto tudo está acontecendo aqui nas Terras de Númenor, lá nas Terras do Sul, a coisa tá começando a pegar fogo. Isso porque os orcs, eles continuam ali escravizando as pessoas e os elfos, né, a construírem aqueles túneis, e nesse ponto da história eles querem que uma árvore seja cortada para dar caminho para eles ali. Só que os elfos, eles meio que se recusam a fazer isso, porque eles entendem a importância das árvores e o tempo que elas estão ali existindo para serem cortadas em um segundo para o outro, somente para um bem que os orcs querem. Só que os orcs não estão nem aí para isso, eles estão somente seguindo ordens e querem cumprir aquilo que foi incumbido a eles. Então, enquanto os orcs estão ali mandando na galera, o Arondir junto com o Mador e o chefe vigia, né, das torres lá, eles começam a conversar sobre o que pode estar acontecendo e deduzir também sobre quem poderia ser o tal do Ador, que é o cara que os orcs reverenciam praticamente. Eles até falam, né, que esse Ador pode vir a ser o Sauron, e que o Sauron já teve, né, vários nomes no passado, só que a minha hipótese é que não é o Sauron, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Eis que os orcs percebem, né, que os elfos estão compactuando, conversando ali entre si, eles falam, amigos, fiquem quietos e trabalhem, mas eles meio que se recusam a cortar aquela árvore, justamente por saber a importância dela pro mundo como um todo. Aí os orcs pensam, opa, beleza, isso aqui é valente, vamos dar uma aguinha pra eles. Eles trazem uma água, claro que os elfos acabam bebendo com uma certa desconfiança, então o vigia-chefe, ele bebe um pouco da água, depois o Arondir bebe, só que na hora de passar essa água pro amigo deles, né, o Mador, um golpe súbito de traição é dado em cima dele, e o orc simplesmente pega a espada num golpe bem rápido e acaba cortando o pescoço do elfo e mata ele na sequência. Isso, claro, que abala todo o grupo, todo mundo fica assustado, e o Arondir, num ato de genuidade, também de valentia, ele não vê outra opção a não ser, ok, vamos fazer o que vocês querem, desde que não caia ninguém mais na nossa frente. Então ele mesmo se prontifica a matar aquela árvore, a cortar aquela árvore, e nessa atitude a gente percebe a dor que ele está sentindo em fazer isso, né? É uma atitude bem nobre, porque ele se desculpa para a árvore antes de fazer o que ele está prestes a fazer. E a partir do momento que ele começa a cortar essa árvore, a gente percebe que todo o campo que está ali por cima está completamente devastado, ou seja, os domínios do mal estão se expandindo cada vez mais ali nas Terras do Sul. E também digo para vocês que Arondir já é o meu personagem favorito ao lado da Nori. Mas já falaremos da Nori, porque lá em Númenor, a Galadriel, inquieta
esperta do jeito que é, planeja fugir. Só que no meio dessa fuga dela, o Elendil tá ali nas colas da mulher. Por quê? Porque a Tarmiriel falou, cuide daquela elfa porque ela me é problema. Ela me cheira, ela me fede problema. Aí ele encontra a elfa ali no meio do caminho e fala, amiga, você precisa se aquietar, você parece meus filhos teimosos igual eles. Só que pra demonstrar um certo tipo de confiança para a Galadriel, o Elendil começa a falar no idioma élfico, que foi, né, utilizado muito pelo povo númenoriano como uma dádiva aqui pra eles, lá dos tempos antigos, mas que nos tempos atuais não era mais aceita. Aí a Galadriel olha pra ele e fala, amigo, você fala élfico, não sabia disso? Onde você aprendeu isso? Ele fala, aprendi lá nos salões do saber que ainda existe e foi criado por um elfo. Aí a Galadriel fala, garoto, me apresente isso daí, vamos lá, a cavalo. Ela fica, claro, faceira pelo fato de ser cavalos, porque como já foi descrito lá nas obras de Tolkien, a Galadriel tem um espírito de uma amazona. Então, nas cenas seguintes, onde ela aparece em cima do cavalo, inclusive são cenas maravilhosas, deslumbrantes dela cavalgando, você percebe a alegria, né, na feição dela, isso é muito bonito. E assim que eles chegam lá na Torre do Saber, ela mostra pro Elendil o símbolo do Sauron que ela vinha encontrando em todas as jornadas que ela tinha participado. Então eles vão lá tentar pesquisar o que é, e nesse meio tempo ela descobre que toda aquela torre ali foi criada por ninguém menos que Elros, que é o irmão do Elrond, que apareceu no segundo episódio. Só que enquanto eles estão ali papiando, chega ali o, sei lá o que, o bibliotecário, fala pra eles, amigos, encontrei algumas coisas. Então eles começam a analisar os dados que foram encontrados e eles descobrem que aquele símbolo que a Galadriel estava encontrando toda vez que ela saía em alguma jornada era nada mais nada menos do que um mapa da posição onde os orcs estavam construindo o seu novo reino a mando de uma pessoa. E junto dessas informações eles encontram ali algumas inscrições no idioma antigo que fala que o plano de Morgoth era que um reino fosse criado após a morte dele pelo seu sucessor. Então a partir desse ponto a Galadriel percebe, meu Deus do céu, eu saí de lá da PQP e tem merda acontecendo e ninguém quis acreditar em mim. Então ela sabe que as Terras do Sul seriam somente o começo desse novo domínio, porque claro, tudo isso vai se espalhar da mesma maneira que os domínios de Morgoth se corromperam mó galera lá no passado. E sim, se vocês ainda não se situarem em que ponto da história a gente tá, basicamente é aqui nas Terras do Sul, que é a cidade de Mordor, que é onde Sauron viveu e tudo mais, desenvolveu os orcs e tal, que apareceu muito lá nos filmes de Senhor dos Anéis, e é exatamente aqui que isso vai se proliferar. Enquanto isso, em Númenor, nós temos Halbrand fazendo merda. Por quê? Porque ele quer um emprego. Só que ele não consegue o emprego de ferreiro, né, que como eu já falei, ele tava namorando lá no começo do episódio, ele não consegue esse emprego, por quê? Porque ele precisa de um broche de uma guilda. Então ele precisa conseguir esse broche para conseguir um emprego. Só que quando ele tá lá comendo, ele percebe que alguma galera começa a tentar provocar ele, incitando um certo tipo de briga. E você percebe que o Halbrand tem um autocontrole gigantesco, parece que o mal tá querendo se proliferar acima dele, dentro dele, mas ele fala, opa, vou manter a respiração. Então ele meio que tenta dar ali uma engambelada na galera que tá ali perto, e ele meio que faz amizade com todo mundo. Só que no meio dessa amizade, ele sim consegue roubar um broche de um dos caras que estava ali com ele, porém ele não contava que esses caras iriam emboscar o Halbrand numa viela ali pra tentar recuperar esse broche que ele tinha roubado. O problema é que o Halbrand acaba apanhando, só que um súbito descontrole aflora dentro dele, ele dá um supapo em toda a galera que tá ali. Inclusive esse ponto que me despertou uma curiosidade muito interessante, mas que eu vou falar também no finzinho desse episódio, porque é uma teoria bem interessante. Só que não adiantou muito bater na galera não, porque os guardas ali de Númenor chegaram e prenderam o Halbrand logo na sequência. Só que enquanto todo esse panorama tá acontecendo aqui em Númenor, né, a Galadriel tentando entender uma coisa, o Halbrand fazendo merda aqui e tudo mais, lá em Rhovanion temos algumas situações acontecendo. A gente pela primeira vez mergulha na cultura dos hobbits pés peludos, e é uma cultura muito bonita, porque eles estão prestes a fazer a migração de local, e a gente percebe que antes deles migrarem, eles fazem aqui um tributo às pessoas que ficaram pra trás, ou então às pessoas que morreram. A família aqui da Nori, ela tá muito preocupada porque o pai da Nori ainda tá com o pé machucado, eles têm esse medo de que não consigam acompanhar toda a tribo ali pra sair dali, né, fazer essa migração. Então eles têm esse certo tipo de medo, mas eles têm uma esperança que tá viva dentro do coração deles. Enquanto isso, a Nori, aventureira do jeito que ela quer buscar ali no livro do Sadok Burrows a posição das estrelas pra tentar ajudar o estranho. Ela consegue, claro, só que com a ajuda da Papola, que, cara, que dupla sensacional que eles colocaram aqui nessa série, porque a Papola é basicamente o equilíbrio da Nori. Ela chega aqui pra dar uma freada na Nori, né, nos impulsos da Nori, e fazer ela pensar um pouquinho mais antes de agir. A Nori, então, consegue, né, encontrar essas posições das estrelas, essas informações que ela estava buscando, e logo na sequência a gente pula para aquela cerimônia pré-migração. E aqui é uma cena, inclusive, muito triste, porque o Sadok Burrows começa a falar nome atrás de nome das pessoas que foram por ali, e a gente percebe que a Papola, ela tá com um certo tipo de medo de perder a amiga, né, de que a amiga fique para trás nessa migração, justamente pelo fato de que a Papola, ela é órfã. Então, o Sadok Burrows começa a contar cada um dos nomes, e cada nome que se passa, boa parte deles é da família da Papola. Então ela começa a chorar, é uma cena bem triste, que a gente percebe que ela é sozinha nesse mundo, só tem a melhor amiga dela, então ela
não quer que nada de ruim aconteça com ela. Porém, o estranho aparece ali no meio, ele encontra aqueles mapas e fica extremamente esperançoso, tanto que o fogo ali ao redor deles começa a incendiar um pouquinho mais forte, porém o estranho acaba se assustando com o fogo, pegando fogo no papel e assusta todos os hobbits, e a partir desse momento todo mundo descobre a existência deles, porém a Nori é punida por isso, por ter mentido pra todo mundo e por ter escondido um cara que todos eles ali consideram perigosos. Só que como punição, o Cedric Burrows, ao invés de banir todos eles ali da tribo, ele manda a família da Nori para o final da fila de imigração. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Se eles conseguirem seguir a galera, ok. Se eles não conseguirem, paciência, vão ser lembrados nas próximas reuniões. Enquanto isso lá em Númenor, a gente tem aqui um vislumbre um pouquinho mais de como é a relação familiar do Elendil com os seus filhos Isildur e também Iarion. Gente, eles são uma família como qualquer uma, tem problemas de relacionamento, porque o Isildur, ele está se formando como marinheiro, ele vai se formar propriamente dito em alguns dias e tudo mais, só que ele tá pensando em adiar, ele não quer seguir esse plano que o pai dele tem para ele. Ele tem planos, ele tem outros planos para a sua própria vida, né? Mas o pai dele não aceita isso muito, mesmo que o irmão dele, do Isildur, né, que é o Anarion, tenha feito a mesma decisão, mas o pai dele não quer que ele faça isso. O Elendil, ele meio que dá aquela desculpa de que ele quer somente o melhor para os filhos dele e tudo mais, só que ele também não reconhece as próprias qualidades dos filhos, e isso fica aqui no ar, né, de que, claro, toda a família tem os seus problemas. Enquanto isso, a Galadriel dá uma visitadinha lá pro Halbrand, ela fala: amigo, você não sabe o que eu descobri merda. Ela também leva pra ele uma história relativa a um broche que ele carrega aqui no pescoço, que ele diz que pegou ali de um ser humano qualquer e tudo mais, mas que remete ao povo do qual ele tinha vindo. Vale dizer que o povo descendente do Halbrand era uma galera de homens que lutou ao lado do inimigo Morgoth, então eles têm aqui esse lado obscuro dentro deles. Tanto que a Galadriel chega pra ele e fala: beleza, todo mundo fez merda, a tua família fez merda, mas a minha família de elfos também fez merda, então vamos redimir tudo isso e vamos tentar consertar esse reino, porque se o teu povo não tem um rei, então você pode vir a ser esse rei. O que você acha, amigo? E aqui me levanta uma daquelas teorias que eu falei agora há pouco, porque o Halbrand, ele tem aquele temperamento explosivo dentro dele, e vale dizer que ele já tem, né, esse histórico ligado, com o sangue dele ligado ao Morgoth. Então, como ele vai vir a ser aqui, aparentemente, pelo que eu dei a entender, né, claro, o rei dos homens lá daquele povo, eu entendo que futuramente ele pode vir a ser corrompido pelo Sauron e se tornar aqui um dos seus discípulos, também conhecidos como Nazgûl ou Espectros dos Anéis, após a criação dos Anéis. Mas claro que isso fica aqui pra frente, né, nos próximos episódios, próximas temporadas, mas fica aqui a minha teoria, porque eu acho que vai seguir sim por esse caminho. Então, Halbrand, infelizmente, não vai ter um caminho tão bom aqui pela frente, apesar de, claro, né, ser um personagem criado aqui pra série e tudo mais, não tem nada registrado sobre ele nos livros, mas vamos deixar as nossas teorias aqui no ar. Comentem, inclusive, a teoria de vocês. E enquanto a Galadriel tá aqui bolando o plano dela, né, porque querendo ou não, pra sair ali de Númenor, eles precisam de navios, de um exército pra combater o mal lá na Terra-média, a Tarmiriel chega lá no topo da torre onde o pai dela tá recluso e fala: meu pai vai dar merda. Vai dar merda porque o que você tava pressentindo aconteceu, chegou uma elfa no nosso reino. E é um momento que todo mundo temia, não vou dizer sobre o que se trata, isso tem aqui alguns registros nos livros e tudo mais, mas é meio que uma profecia dos deuses e também que o pai dela havia contado, né, e profetizado nos anos anteriores, mas não vamos entrar nesse assunto, porque isso é um assunto um pouquinho trágico. Mas o fato é que o dia virou em Lármorvênia, os hobbits estão finalmente migrando, e é nítido que o pai da Nori tá sofrendo bastante para levar toda a carruagem deles. Nesse ponto da história, inclusive, a gente vê que as carruagens, elas vão todas camufladinhas, né, para não serem encontradas, isso é muito bonitinho, por sinal, e a Papoula está seguindo sozinha, lutando consigo mesma para levar a sua carruagem. E nesse ponto, quando tudo parecia perdido para eles, o estranho aparece numa cena inclusive bem emocionante, e ele chama a Nori de amigo. Por quê? Porque ele percebe que a Nori está tentando ajudar ele, e ele também quer ajudar a Nori nesse momento. Então a Nori, mesmo contra o seu pai e a sua madrasta, né, a Calêndula, ela fala: gente, vamos ajudar o cara, ele tá ajudando a gente quer ajudar ele, vamos fazer uma coisa em conjunto. E os pais dela aceitam, obviamente, porque eles têm um coração muito grande que protegem tanto a si mesmos e quanto a pessoas que querem sim ser incluídas ali, mesmo que, claro, isso fira, né, algumas tradições que eles vinham seguindo ao longo dos séculos, que foi o que manteve eles vivos por mais de 1000 anos. Eis que o estranho começa a ajudar eles, e sim, eles conseguem participar dessa migração de uma maneira muito bela. E Nori, maravilhosa, uma das minhas personagens favoritas, inclusive, porém, enquanto tudo aqui tá bonitinho em Rhovanion, lá nas terras do sua coisa tá literalmente pegando fogo. Vale dizer que nesse ponto da história, os orcs, eles têm aquela pele sensível, então eles estão mandando a galera lutar por eles ali, cavar pra eles no sol. Por quê? Porque eles ainda não conseguem, né? Porque os orcs passaram muitos anos cavando e morando
debaixo da terra que a pele deles ficou sensível, tanto que eles começam a queimar a partir do ponto que eles vão pro sol. Só que o Arondir, sabendo disso, ele começa a bolar um plano ali com os outros elfos, e aqui começa uma luta muito doida entre os elfos e os orcs dali. Ele dá um pulão em cima da cobertura dos orcs que faz o sol cair na cabeça de todo mundo, eles ficam todo mundo desesperado e fala: meu Deus do céu, a gente tem que fazer alguma coisa. O orc chefe ele fala pros outros: me solte o Pincher, porque eles vão ver o que é. Esse que na sequência chega o Pincher. O Pincher, galera, é um orc que é basicamente um dos lobos de Morgoth, e ele chega ali pra destruir todo mundo, e realmente ele consegue. Ele é um bicho muito rápido, muito forte, que praticamente seria ali a destruição de todo mundo, se não fosse as habilidades e as estratégias do Arondir de tentar contornar a situação para fazer com que todo mundo ganhasse mais tempo, porque enquanto os elfos estão tentando sair de suas correntes e pular para fora dali, os orcs estão mais atentos ainda e não deixam ninguém fugir dali, tanto que um dos primeiros que consegue fugir acaba levando uma machadada nas costas, e então tentam encontrar uma outra alternativa, uma outra estratégia para sair. Só que sabendo disso, o Arondir dá um jeitinho de ganhar mais tempo para os outros e faz com que o próprio vigia-chefe, que era o único ali que estava vivo ainda dos amigos dele, conseguisse fugir. Só que a partir do momento que o vigia-chefe foge, sai dali daquele buraco, ele acaba levando uma flechada e morrendo. Então o Arondir meio que entra em desespero, ele entra em choque, mas acaba sendo capturado novamente pelos orcs, que ameaçam matar ele logo na sequência. Só que antes de matar, eles falam: vamos chamar o Adar, o nosso chefe, porque se a gente matar esse homem aqui vai dar merda pra nós. Eles chamam o Adar e o episódio acaba aqui. Vale dizer que eu tenho uma teoria sobre esse tal de Adar. Muitos aqui estão achando que é o Sauron, inclusive até o próprio vigia-chefe havia achado que era o Sauron e tudo mais. Só que eu estou passando a acreditar que ele é um dos elfos corrompidos e escravizados pelo Morgoth lá no período anterior à Guerra da Ira. E é um cara, né, como eu já disse, corrompido, que acabou sobrevivendo a todas essas guerras, então virou aqui um cara reverenciado pelos orcs e tudo mais. Mas isso também não afasta a ideia de que ele está sim ligado ao Sauron, porque querendo ou não, os domínios do mal estão se expandindo. O que você achou desse episódio? Eu achei muito legal, e agora a gente vê sim, né, a trama andando propriamente dita. Eu vou deixar também aqui embaixo os vídeos dos outros episódios para você dar uma olhada, e também outros vídeos de Senhor dos Anéis que tem por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like se você curtiu o vídeo, e tchau, até o próximo vídeo.